Bom dia a você que está conosco aqui ao vivo na Fonte TV, começando mais um programa Palavra de Esperança, esse programa que tem um intuito somente, único e exclusivamente de abençoar a sua vida. Para que nós possamos fazer isso, é muito importante que você participe conosco. Ligue no 4007-2910, deixe a sua mensagem no nosso WhatsApp 629-9836-9866. Nós queremos a sua participação, queremos orar com você e abençoar a sua vida. Este é um programa da Igreja Apostólica Fonte da Vida que está aqui ao vivo até as 2 horas da manhã para conversar com você, para meditar na palavra, para estudar a palavra de Deus junto com você e trazer para a sua vida hoje uma palavra de esperança. E creio, nosso estudo de hoje está recheado, vamos usar vários textos da palavra de Deus, então já quero te aconselhar a preparar a sua Bíblia e abrir no Evangelho de João, no capítulo 8, que nós vamos meditar num texto maravilhoso da palavra de Deus. Quero também incentivar a preparar o seu copo com água, o meu já está aqui prontinho, para que no final nós possamos orar, ministrar sobre essa água, declarar o mover do Espírito Santo, o poder de Deus, para que essa água se transforme num milagre na tua vida. Creio que se você fizer com fé no momento que estivermos orando e você tomar posse, vai servir de cura para você, vai servir de renovo para a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Então prepare o seu copo com água, creio, e no final nós vamos orar, Deus vai fazer um milagre na tua vida. Esteja conosco, o programa está recheado, está muito abençoado. Aqui conosco o nosso pastor Israel, meu amigo. Bom dia, pastor, tudo bem? Bom dia, pastor Henrique, tudo bem? Bom dia, meu amigo aí de casa, minha amiga. Que alegria poder estar aqui hoje novamente com você para juntos compartilharmos a palavra do Senhor. E eu quero reforçar o que o pastor Henrique disse aqui agora há pouco. Pegue seu copo com água, coloque do lado do seu televisor, que no final nós vamos orar. Meu irmão, e a oração ela tem poder. A oração ela tem poder para mudar o ambiente que você está, para mudar a situação que você está vivendo. Para isso você tem que ter fé. Não olhe somente para esse copo com água e diz, é um copo com água, eu não... o que significa isso, mas o que pode trazer de benefício isso para mim, meu irmão, é a sua fé que muda. É a sua fé, a minha fé, a do pastor Henrique, é a nossa fé. É a nossa oração em concordância que vai trazer a mudança que você precisa, a mudança que você tanto necessita, em nome de Jesus. Nós cremos por você. E você que está aí, pega seu telefone, liga aqui para conosco. Existe um pastor, existe uma pastora que quer te ouvir e quer liberar uma palavra abençoada sobre a sua vida. Liga aí no 4007-2910 ou manda uma mensagem no WhatsApp, direto aqui para o programa, pedindo oração específica, seja na sua saúde, seja sobre o seu casamento, seja sobre a vida dos seus filhos, seja sobre uma libertação que você deseja alcançar, seja na sua vida, ou senão você pode ser um intercessor por aquele que não tem essa oportunidade hoje de ouvir essa palavra, mas seja um intercessor por ele. Liga, coloca o nome da pessoa, a pessoa que você deseja de receber essa oração. Liga no 629 9836 9866 9836 9866. Ligue, participe conosco, porque eu tenho certeza que esta manhã, que esta madrugada, Deus vai falar com você. Deus vai te mostrar algo e você vai ser direcionado através dessa palavra. Porque essa palavra foi feita debaixo de oração, debaixo de busca. Eu tenho certeza que essa palavra vai fazer transformação na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém, pastor Henrique? Amém, amém. Eu quero te incentivar. Ligue no 4007-2910, se informe de uma igreja Fonte da Vida mais próxima de você. Essa semana nós estamos com a campanha Vivendo o Melhor de Deus. Vivendo o Melhor de Deus. Todos os dias, daqui até sábado, sempre às 7 horas e ao meio-dia. Então, nós vamos estar ministrando sobre a tua vida. E hoje, no nosso estudo aqui, baseado no texto do Evangelho de João, no capítulo 8, nós vamos aprender um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre isso, como viver o melhor de Deus, qual o caminho a ser percorrido para que nós alcancemos o melhor de Deus. Então, durante toda essa semana,
Até sábado estaremos com essa campanha Vivendo o Melhor de Deus em todas as igrejas Fonte da Vida, sempre às 7 horas e ao meio-dia. Uma palavra de Deus para mudar a sua história, para mudar a sua vida, para que possamos sim, de fato e de verdade, viver o melhor de Deus, pois esse é o projeto de Deus para a tua vida e para a nossa vida. Viver o melhor de Deus. E hoje nós vamos estudar e meditar um pouquinho na palavra de Deus. Tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, mas isso só no próximo bloco, porque agora nós vamos de música para nos edificar e para que nós possamos adorar ao Senhor, em nome de Jesus. 3, 2, 1. De volta com o nosso programa Palavra de Esperança, depois de um hino tremendo desse, onde fala que Deus é santo e Ele é santo para sempre. E eu gosto muito desse texto ali em 1 Pedro, quando ele diz, sede santo porque eu sou santo, diz o Senhor. Isso é maravilhoso. Por falar nisso, abra sua Bíblia, você que já pegou e preparou para que a gente possa começar o nosso estudo de hoje, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, que é um texto muito conhecido, um texto muito usado e que nós vamos meditar. Hoje é o nosso texto base do nosso estudo, vamos meditar um pouquinho sobre essa palavra. João, capítulo 8, versículo 32, diz assim, então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Glória a Deus. Esse é um texto muito conhecido. Aliás, eu quero te incentivar a meditar nesse texto, em todo o capítulo 8, capítulo 9 aqui. Na verdade, a Bíblia, né? A palavra de Deus é tremenda. Mas como Deus tem falado muito comigo, eu quero te incentivar a ler esse capítulo todo, é maravilhoso, é muito bom. Mas o texto específico é um texto muito usado, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muitas e muitas vezes a gente fica se perguntando, e os fariseus aqui também ficaram se perguntando, mas ser livre do que se hoje nós não somos escravos? No nosso cotidiano, no nosso dia, no momento atual, muitas e muitas vezes nós vemos ministrações e aprendemos dessa forma, que às vezes as pessoas falam, nossa, eu preciso ser livre da enfermidade. Ah, eu estou passando um problema financeiro terrível, preciso que Deus me livre deste problema financeiro. Ah, meu casamento está passando um momento muito difícil, eu preciso que Deus me livre disso. Ah, eu não consigo ter um relacionamento saudável com a pessoa a nível de chegar ao casamento, preciso que Deus me livre disso. E aí esse texto entra poderosamente dizendo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muito bem, é uma verdade, mas no texto específico, Jesus não está falando sobre isso. Sobre essas questões de libertações nessas áreas, nós vamos falar bem no final do estudo, é onde nós vamos ver como alcançar essas libertações dessas áreas específicas, porque nesse texto específico, Jesus ele não está falando dessas áreas, ele está tratando única e exclusivamente com o pecado. Jesus, quando ele diz, conhecereis a verdade vos libertará, ele está dizendo que se eu conheço a Jesus, se eu conheço a verdade, se eu conheço a palavra de Deus, eu vou ser livre do pecado. É sobre isso que Jesus está falando. Olha o que diz a palavra aqui no versículo 34 agora. Ele diz assim, olha, versículo 34. Disse Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então Jesus ele está tratando com o pecado. E nos nossos dias atuais, nós temos uma mania terrível de demonizar tudo. Tudo é diabo, tudo é culpa do diabo, não é? E pecado, meu irmão, não é demônio. Pecado, minha irmã, não é demônio. Se pecado não é demônio, quando você comete pecado, você não precisa de libertação, não. Você precisa de arrependimento. Arrependimento. Às vezes a gente tem essa mania de demonizar tudo. Não. Jesus está dizendo aqui, olha, se você comete pecado, você é escravo do pecado. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vou repetir. Pecado não é demônio, então se você cometeu pecado, não tem que fazer campanha de libertação não, meu irmão, tem que se arrepender.
Para ser livre, tem que se arrepender. Jesus, ele nos mostra e ele nos dá o caminho. Se você voltar um pouquinho aqui no versículo 10, você vai ver João 8:10, você vai ver Jesus tratando ali com aquela mulher que estava em adultério, uma história também muito conhecida. Nós não vamos voltar ao texto para a gente ganhar tempo, mas é aqui no mesmo capítulo 8, a partir do versículo 10. Trazem para Jesus uma mulher que foi pega em adultério. A palavra do Senhor diz que na lei de Moisés, ela deveria ser apedrejada, porque ela foi pega em pecado, em pecado. E é interessante a gente observar, olha aqui, eu vou até ler o texto aqui, versículo 10. Jesus endireitou-se e disse à mulher: onde estão aqueles que te condenaram? Não é? Onde estão aqueles que te condenaram? Aí, porque Jesus anteriormente, né, os fariseus queriam apedrejá-la. Aí Jesus estava escrevendo com o dedo na terra, ele se levanta e diz assim: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. É interessante que Jesus volta aqui no versículo 10 e diz: mulher, onde estão aqueles que te condenaram? Aí no versículo 11 ele diz, ela diz, respondeu ela: ninguém, Senhor. Disse Jesus: nem eu também te condeno. Agora vai, abandone a sua vida de pecado. Abandone a sua vida de pecado. E aí você vai ver que Jesus não expulsou o demônio. Jesus a perdoou. Então eu vou repetir, pecado não é demônio, não precisa de libertação, precisa de arrependimento. À medida que Jesus, dá esse momento aqui para ela, ele está trazendo para ela, pastor Israel, uma oportunidade, perdoando e dizendo para ela: vá e não peques mais. Não é isso, pastor? Exatamente, exatamente. Vá e não peques mais. Meu irmão, conhecereis a verdade vos libertará. Isso me traz à mente relacionamento com Deus. Eu e você fomos criados para ter relacionamento com o Senhor. Jesus era judeu, estava pregando para judeus, estava pregando para os fariseus, para os saduceus, para os escribas, mas mesmo assim eles não reconheceram na pessoa de Jesus a verdadeira verdade, o verdadeiro Cristo. E Deus me chama hoje, te chama hoje para viver um relacionamento com Ele. Porque a verdadeira liberdade, a verdadeira libertação, ela se encontra na pessoa de Jesus. O diabo é o pai da mentira, Deus, Filho, é o pai da verdade. Se você quer mudar a sua vida, meu irmão, como diz o pastor Henrique, pecado é arrependimento, é mudança. Muda a sua vida hoje. Só você tem a capacidade de mudar aquilo que está no seu ambiente hoje. Aquilo que tem impedido de você viver a verdadeira liberdade em Cristo Jesus. E Jesus nos chama para viver essa liberdade do lado dele. Nós somos livres para fazer as nossas escolhas, para tomar as nossas decisões, mas lembre-se de algo: você será escravo das suas decisões, você ficará preso nas suas escolhas. Muitas das vezes você está preso em algo que está te amarrando a sua vida, está travando a sua vida. E você não tem conseguido visualizar aquilo que Deus tem para você, porque você está preso nas pequenas coisas. Mas Deus te chama nesta manhã, nesta madrugada, para você viver uma liberdade em Cristo. Viver aquilo que Jesus veio fazer nesse mundo. Ele fez pecado e se entregou por mim e por você naquela cruz, para que nós pudéssemos viver essa liberdade com Ele. Apocalipse 3:20, meu irmão, Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, eu vou entrar, eu vou sentar à mesa, eu vou cear com você. Ou seja, Jesus sempre está à porta do seu coração. É tempo de mudança, é tempo de viver a libertação que Jesus quer que você viva. Libertação que Ele prometeu que você viver na sua casa, na sua família. Aquilo que Deus prometeu para você, Ele vai cumprir. Mas você tem que dar um passo de fé. Você tem que dar um passo de fé. Jesus, Ele sempre está à porta. Não importa o que você fez ontem, o que você fez hoje, o pecado, às vezes você pensa: nossa, mas eu errei tanto, Israel. Eu sou um pecador, eu não mereço o perdão de Deus, eu não mereço estar onde eu estou hoje. Mas deixa eu te falar algo aqui hoje. Meu irmão, Deus não está preocupado com isso, não.
Deus está preocupado em restabelecer um relacionamento sincero com você. Não um relacionamento que às vezes os judeus, os fariseus tinham com ele, não. Mas um relacionamento sério, um relacionamento sincero. Seja verdadeiro com o Senhor Jesus. Jesus, eu posso fazer isso. Jesus, eu consigo fazer isso, mas isso eu não consigo, Jesus. Aquilo que você não consegue, entrega para Jesus. Confia nele, meu irmão. Para de andar com as suas próprias forças. Você precisa de ajuda. A sua verdadeira libertação do vício, das drogas. Eu não sei qual é a sua libertação que você tem orado e pedido a Deus, mas converse com o Senhor nesta manhã, nesta madrugada. Seja sincero para com o Senhor Jesus. Porque quando você é sincero para com o Senhor Jesus, Jesus se aproxima do Senhor. Porque Jesus é um pai que sempre está de braços abertos a nos esperar. Ele sempre nos espera, meu irmão. Jesus é um Deus que perdoa pecados. Ele perdoa os seus pecados. Mas Ele te chama para viver uma vida de santidade para com Ele. Uma vida diferente, uma vida transformada, uma vida de relacionamento com Ele. Uma vida de abandono, uma vida de renúncia. Ele te chama para viver essa vida, né, pastor Henrique? A vida com Jesus é a vida de renúncia. Exatamente. Ele nos chama para isso, né? Exatamente. Meu irmão, minha irmã, Deus quer ter relacionamento. Porque é o relacionamento que gera esse intuito de arrependimento. Vou repetir o que a gente estava falando antes. Pecado não é demônio, então não precisa de libertação. Pecado, para você ficar livre dele, precisa de arrependimento. Jesus aqui, para essa mulher, ele nos dá o caminho. E como o pastor Israel estava muito bem colocando, você só vai ter esse momento com Jesus se você aprender a ter relacionamento, a conviver com Jesus. Aqui Jesus dá o caminho para ela. Eu acho muito interessante que ele diz, vá e não peques mais. Então, Jesus perdoa e Jesus sempre vai nos perdoar. E para que eu e você sejamos livres do pecado, meu irmão, minha irmã, é necessário que haja arrependimento. Eu quero ser muito sincero e muito franco com você. Muitas e muitas vezes nós não conseguimos ficar livre do pecado, realmente deixar a verdade nos libertar, e Jesus é a verdade. Muitas e muitas vezes nós não conseguimos ficar livre porque falta um pouquinho de vergonha mesmo. Meu irmão. Às vezes falta vergonha, porque você encontra com Jesus e se você pedir perdão, Jesus sempre vai te perdoar, mas o arrependimento não é gerado e a pessoa volta a cair no pecado de novo. Não falta a presença de Deus, não falta o perdão de Deus, não, falta a vergonha mesmo. Muitas e muitas vezes a pessoa permanece ali, olha, no pecado, permanece no pecado, e Jesus está dizendo, vem, vem. Cadê os que te condenavam? Cadê aqueles que te apontavam, que queriam te apedrejar? Não tem mais ninguém, então eu te perdoei. Mas a pessoa insiste em voltar ao pecado. E a palavra do Senhor, ali em 1 Coríntios, diz que sobre nós não vem provação, não vem tentação, além das nossas forças. Então, eu e você não temos desculpa. Eu e você temos a capacidade, sim, de nos arrepender e não pecar mais. Eu acho muito interessante aquilo que Deus fala para Caim ali no capítulo 3 de Gênesis, né? Ele diz, Caim, o pecado está na tua porta, batendo, mas compete a ti dominar sobre ele. Então Deus nos deu força para vencer o pecado, para dominar o pecado. E muitas vezes, meu irmão, eu tenho que ser sincero com você, nós não ficamos livres do pecado porque falta vergonha mesmo. Precisamos aprender com Deus e falar, eu sou capaz, e não pecar mais. Jesus, ele deu o caminho para aquela mulher. Ele disse, eu te perdoo, porque Jesus é perdão, Jesus é amor, aleluia. Mas precisa de uma atitude sua. E eu e você só conseguimos deixar o pecado e realmente ser livres do pecado quando eu tenho o verdadeiro arrependimento. Você vai chegar para Jesus, vai pedir perdão, com toda certeza, meu irmão, minha irmã, Ele vai te perdoar. Só que a partir desse momento,
não depende mais dele, porque a verdade já te perdoou, Jesus já te perdoou, você conheceu o perdão, daí para frente é com você. Vá e não peques mais. Olha o que diz a palavra aqui, olha, no versículo 36, ele diz assim, olha, 8:36, deixa eu voltar a Bíblia aqui. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar, se a palavra te libertar, se a palavra te alcançar, e Jesus libera uma palavra para aquela mulher. Ele diz para ela, onde estão? Vá e não peques mais. Deixa eu te dizer uma coisa. Tinha uma pessoa ali que podia apedrejá-la. Porque ele disse o seguinte, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Jesus poderia atirar a pedra. Jesus poderia apedrejá-la porque nele nunca houve pecado. Então, se tinha alguém que tinha autoridade ali para apedrejá-la, para condená-la, era Jesus. E Jesus escolheu amá-la. Então, se tem alguém que pode te condenar, que pode me condenar, esse é Jesus Cristo. Mas ele resolveu nos amar. Agora eu te faço a pergunta. De que forma nós estamos retribuindo esse amor? Esse livramento. Por isso é que ele diz, conhecereis a verdade, conhecereis Jesus, o amor de Jesus. E esse amor nos liberta, porque me constrange. Às vezes o Espírito Santo chega na gente e nos convence, poxa vida, a luzinha acende, eu não posso fazer isso, porque não agrada a Jesus. Porque o amor dele é tão grande, no dia que ele me perdoou, que me constrange a fazer aquilo que lhe agrada. Se eu conheço a Jesus, se eu conheço a verdade gera em mim essa ansiedade de arrependimento. Só que esse sentimento, meu irmão, minha irmã, Deus não coloca em você. Isso é nossa parte, depende de nós. É preciso atitude. E à medida que você desenvolve um relacionamento, como o pastor Israel bem colocou aqui, à medida que você desenvolve esse relacionamento com Jesus, dia após dia, essa verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. À medida que você desenvolve esse relacionamento com Jesus, essa verdade vai te capacitando cada dia mais a vencer as suas fraquezas, a vencer os desejos da carne, a combater e vencer. Porque não se iluda não. Todo dia vai vir uma proposta do mundo, todo dia vai vir uma proposta de facilidades, de atalho. Mas Jesus deu um caminho e eu tenho que te ser muito sincero com você. Esse caminho que Jesus nos propõe não tem atalhos. Ou você segue por ele, ou você não segue por ele. Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus jamais vai deixar esse caminho. Ele está lá, pronto, de braços abertos, te esperando, para que você se arrependa, para que você esteja no caminho junto com ele, deixando com que a verdade te liberte, a verdade venha sobre você. Então, esse texto especificamente, Jesus está tratando, irmão, com a vida eterna. Ele demonstra o seu amor tremendo. Quando Jesus aqui no capítulo 8 de Mateus, ele trata com o pecado, ele está tratando comigo e com você a despeito da vida eterna. Não é essa questão momentânea, não. Não é uma questão de ficar rico, não é uma questão de ficar curado, não é uma questão de ter uma família. Não. Vai muito além disso. O que Jesus está tratando comigo e com você aqui nesse texto é sobre vida eterna. Porque a palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. E aqui nós vimos no texto que aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então, quando Jesus trata aqui com o pecado, meu irmão, minha irmã, ele está nos dando acesso à vida eterna, a estar com ele na eternidade. E a escolha depende de mim e de você, meu irmão. Ele vai estar sempre de braços abertos para nos perdoar. Mas a escolha é minha e sua. Onde você quer passar a eternidade?
onde você quer passar a eternidade. Porque isso aqui é momentâneo, é passageiro. Fica tranquilo, no segundo bloco nós vamos falar sobre essas questões naturais, de dinheiro, vamos falar de saúde. Fica tranquilo, tem tempo para isso. Mas agora não. Deus está tratando de algo muito mais importante. Essa vida aqui, ó, ela é passageira. O salmista diz que ela vai de 80, 60 a 80, o que passa disso. Então, é passageiro, meu irmão. Voa como um conto ligeiro, diz a palavra do Senhor. O que Jesus está tratando comigo e com você aqui, nesse texto, é de vida eterna. É de algo além disso aqui. E para se alcançar, para ter força para isso, é necessário ter relacionamento com Deus para que Ele possa me capacitar a vencer esses desejos que não agradam ao Senhor. Amém? No segundo bloco nós vamos estudar um pouquinho mais sobre aquilo que nós precisamos aqui, sobre essa verdade que nos liberta e como nós vamos alcançar aquilo que nós precisamos para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. Fica firme conosco aí. Agora nós vamos de música para dar uma edificada, para a gente adorar um pouquinho o Senhor e voltamos. Fica firme aí, tenho certeza, Deus vai falar muito com você ainda nesse programa de hoje e vai te dar o caminho para você alcançar o milagre que você precisa, em nome de Jesus. Estamos de volta com o programa Palavra de Esperança. Você viu o finalzinho do testemunho, que lindo que essa mulher falou? Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Glória a Deus por isso, meu irmão. E esse mesmo testemunho que ela falou, você pode falar também. O próximo a dar um testemunho será você, em nome de Jesus, nós cremos. E o próximo testemunho que você vai falar será sobre a sua vida profissional, sua vida financeira, porque esse é o momento onde nós vamos falar sobre os dízimos e sobre as ofertas, aquilo que Deus quer fazer na sua vida, em nome de Jesus. Olha o que diz Jesus fala em Gênesis 26. Uma fome terrível atingiu a região como havia acontecido antes no tempo de Abraão. Por isso Isaac se mudou para Gerar, onde vivia Abimeleque. O Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito. Não desça ao Egito. Egito tem um significado de escravidão, de morte, de escassez. Isaac, fica aqui nessa terra, porque é nessa terra que eu vou te abençoar. É nessa terra que eu vou te fazer prosperar. E Jesus fala para mim e para você nesta manhã, meu irmão, não saia da igreja, não pare de dizimar, não pare de ofertar. Seja grato ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida. Seja grato ao Senhor pelas pequenas coisas, porque quando você é grato pelas pequenas coisas, Deus te coloca nas grandes. Seja grato ao Senhor, continue dizimando, continue ofertando. O dízimo é 10% de toda a sua renda. A oferta é algo voluntário, é algo do seu coração. Porque Deus, Ele pode fazer prosperar. Deus, Ele pode abrir essa porta que você tem sonhado, que você tem pedido a Ele. Deus pode te mostrar um caminho diferente. Deus pode te dar uma estratégia. Deus pode te dar uma sabedoria a mais aí no seu local de trabalho, para você sair na frente dos seus concorrentes, em nome de Jesus. É isso que Deus tem para a vida daqueles que são fiéis a Ele. Aqueles que dizimam, aqueles que ofertam. Meu irmão, pegue seu celular, as contas bancárias estão passando no seu televisor agora aí. Seja um ofertante, seja um dizimista. Ajude a igreja a manter o programa, manter as portas abertas em nome de Jesus. Se você quiser fazer pelo Pix, é 629-8159-4204. Repetindo, 98159-4204. Vai aparecer Igreja Apostólica Fonte da Vida. Tem as contas bancárias também. Olha só, para terminar, olha só o que Deus fez na vida de Isaac naquele mesmo ano. Naquele ano, quando Isaac plantou lavouras, colheu 100 vezes mais cereais do que havia semeado, pois o Senhor o abençoou. Isaac prosperou e se tornou rico e influente. Isaac prosperou e se tornou rico e influente. Você vai se tornar rico, vai se tornar uma pessoa influente na sua família, na sua casa, porque você vai obedecer a palavra de Deus em nome de Jesus Cristo. Amém, pastor Henrique? Amém. Vamos voltar à palavra, Glória a palavra de libertação. Deus. Aleluia. Vamos voltar aqui para o nosso estudo abençoado. Aqui, nós estávamos falando, Jesus deu o caminho para aquela mulher. Vá e não peques mais. Aquela atitude de arrependimento e consertar a vida. Mas você vai ver um outro aspecto da libertação de Jesus também, que nós às vezes falamos, né? Eu preciso ser liberto dessa enfermidade e ser curado. E aí nós vamos passar por um novo texto que é muito importante a gente conhecer também, que é o texto de Isaías, no capítulo 53, versículo 4, que diz assim:
Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Então, esse texto nos dá legalidade para reivindicar de Jesus, de Deus, essa libertação de enfermidades, de dores. Mas a palavra do Senhor diz aqui que ele levou sobre si. Ele levou sobre si. E aí, às vezes, a gente tem um entendimento equivocado de que Jesus nos livrou, nos libertou da enfermidade lá na cruz. Não, esse texto aqui não se refere ao momento da cruz, não, meu irmão. Esse texto aqui, a palavra do Senhor diz que ele levou sobre si todas as nossas dores, porque senão você vai pensar assim, então, se Jesus levou as nossas enfermidades, por que a gente fica doente? Não é? Se ele levou as nossas aflições, por que nós passamos por luta? E aí a gente tem uma interpretação equivocada do texto. Esse texto de Isaías, capítulo 43, 53, versículo 4, ele se cumpriu quando Jesus era vivo. Ele se cumpriu. Então não foi na cruz, foi antes da cruz. A palavra do Senhor diz aqui, olha, no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, versículo 17, Mateus, capítulo 8, versículo 17, diz assim, ele curou muitas pessoas, né? Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então esse texto de Isaías 54, ele se cumpriu enquanto Jesus estava vivo. Ele curou as pessoas, ele livrou as pessoas das enfermidades e para nós, irmãos, depois da cruz, ele nos dá o caminho. Lembra que eu te falei que Jesus deu o caminho para a libertação daquela mulher? Ele ensinou para ela como andar? E o texto de Isaías, que é para nós, esse não se cumpriu, ele se cumpre na cruz. O versículo 4 se cumpriu antes da cruz, enquanto Jesus estava vivo. Mas o versículo 5 se cumpriu na cruz. Olha o que diz, Isaías 53, versículo 5. Ele, porém, foi ferido, olha aí a cruz, ele foi ferido pelas suas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Então é a cruz, onde Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. Por isso que ele teve e tem poder para perdoar pecados. Vou repetir, pecado não se liberta, pecado se é perdoado. E aqui, na cruz, Deus dá esse. Ele diz aqui, olha, ele levou sobre si, ele foi moído pelas nossas iniquidades. Então, na cruz, Jesus tomou essa autoridade para nos perdoar. E aí ele deu o caminho para aquela mulher. Ele perdoou e disse para ela, agora te arrepende e não peques mais. Aí, continua o versículo, o castigo que nos traz a paz estava sobre eles. Preste atenção. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ah, por que nós então ficamos doentes? Porque Jesus livrou os enfermos antes da cruz. Depois da cruz, ele deixou o caminho. Pastor Israel, quando você vê falar de pisaduras, isso você lembra do quê? Pisaduras. Pisaduras, vamos andar no caminho do Senhor. Pisaduras, exato, meu irmão, sim, fala de caminho. Caminho. Então, como eu e você vamos ficar livres das enfermidades? Como eu e você vamos ficar livres do problema financeiro? Como eu e você vamos ter a liberdade de escolher uma pessoa para poder casar e constituir uma família? Como nós vamos ficar livres desses problemas? Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, ali na cruz, Jesus deu o caminho. Qual o caminho que Jesus percorreu, meu irmão e minha irmã? É isso que nós temos que aprender no nosso dia a dia. No nosso dia a dia. Largar o caminho de pecado, largar o caminho do erro e andar pelo caminho. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Percorrendo o caminho que Jesus percorreu, nós seremos sarados. Não é isso, pastor Israel? Porque pisaduras fala de caminho. Caminho fala de escolhas.
escolhas, meu irmão. Quando Jesus deu o caminho para aquela mulher, ele disse: se arrepende. Então a palavra de Deus para mim e para você hoje: arrepende, conserta, porque Ele está de braços abertos para te perdoar. É por isso que muitas e muitas vezes nós ficamos presos num problema financeiro, porque não aprendemos qual é o caminho da prosperidade em Cristo Jesus. Porque existe um caminho de prosperidade do mundo, onde se leva vantagem em tudo. Nós não podemos pegar atalhos, meu irmão, minha irmã. Olha o que diz a palavra do Senhor aqui, no Evangelho de... Agora vamos aqui, voltando ao Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, ele diz o seguinte: Jesus dizendo e afirmando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não se vai ao Pai, senão por mim. Ei, se você quer consertar a sua vida, ande pelo caminho que Jesus andou. E Ele é o caminho. Eu sou o caminho. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu sou a verdade, disse Jesus. Eu sou com problema de enfermidade. Ele diz: eu sou a vida. Pelas suas pisaduras, pelo caminho que Jesus trilhou. É hora de você e eu mudarmos esse percurso de pecado. É hora de eu e você mudarmos esse caminho tortuoso e andar pelos caminhos que Jesus traçou para nós. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí no final do texto, ele fala de vida eterna. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, quando Jesus trata no capítulo 8 ali, ele está tratando comigo e com você de vida eterna, meu irmão. Quando ele trata aqui em Isaías 53, 5, ele está falando do nosso cotidiano, daquilo que nós precisamos no dia a dia. E o caminho que eu e você temos que percorrer para alcançar esses milagres que nós precisamos aqui, porque somos seres humanos, precisamos de dinheiro. E eu profetizo isso: eu vou ficar rico. Em nome de Jesus, ainda não sou, mas vou chegar lá, porque eu quero abençoar vidas. E não tem como abençoar a vida sem ter dinheiro. Não é? Para alcançar isso que nós precisamos aqui, Jesus dá o caminho, ele diz: pelas suas pisaduras, por onde eu andei, pelo caminho que eu sou o caminho. Se você andar por esse caminho, com Jesus Cristo, as portas serão abertas. As portas serão abertas. A cura virá para essa enfermidade maligna em nome de Jesus, porque Ele é a verdade que liberta. Ele é o caminho que restaura. Meu irmão, minha irmã, aí a gente vai fechar aqui concluindo. Eu quero te incentivar de todo o meu coração, estude esse Evangelho de João. 8, 9 e 10 é maravilhoso. A Bíblia é maravilhosa. No capítulo 10 do Evangelho de João, versículo 10, ele diz: olha, o inimigo, o ladrão, veio para matar, roubar e destruir. Mas a palavra do Senhor diz: eu vim para que tenham vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E não é qualquer vida, meu irmão. É vida em abundância. Como que nós conseguimos isso? Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Se você insistir em andar por este caminho que você mesmo traça, meu irmão, eu quero te dizer, você está fadado ao fracasso. Mas se você hoje se arrepender e dizer: Senhor, eu quero andar por este caminho, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida, a sua vida vai ser transformada. Você será sarado, você será restaurado e alcançará sobremodo a vida eterna. Pois esse é o propósito que Deus te criou, para ter relacionamento com Ele aqui e na eternidade. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu quero fechar com esse texto: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu sou, disse Jesus, o caminho, a verdade e a vida. E eu me manifestei para que vocês tenham vida e vida em abundância. Caminho para alcançar isso, meu irmão, minha irmã, pelas suas pisaduras. Analise a vida de Jesus, o caminho que Ele deixou para mim e para você. Se não estiver coincidindo com o seu caminho, é hora de mudar, é hora de retornar, é hora de se arrepender. E Ele está de braços abertos para te perdoar
Ele está de braços abertos, né, pastor Israel? Sempre. Para nos abençoar, Sempre. para nos perdoar. Mas aí, meu irmão, minha irmã, com todo amor no coração, Jesus vai nos perdoar, vai olhar nos nossos olhos, com aqueles olhos de amor, e vai dizer o seguinte: todos foram embora, ninguém te acusa mais, ninguém pode atirar pedra. Eu posso, mas não vou atirar porque eu te amo. Aleluia. Jesus não te condena, Jesus te perdoa, Jesus me perdoa. Mas Ele vai olhar nos teus olhos e nos meus olhos e vai dizer: vá e não peques mais. Sabe o que quer dizer isso? Arrependimento, mudança de vida, em nome de Jesus. Que essa palavra possa produzir fruto no teu coração, frutos dignos de arrependimento. Vamos orar agora. Pega o seu copo com água. Nós vamos orar, abençoar, creio. Deus está mudando, meu irmão. E eu quero fazer uma oração especial sobre essa água. Que você, ao tomar dessa água hoje, possa receber uma unção especial de Deus para vencer esse pecado que está te abatendo aí. Esse pecado que está te levando à derrota. Ande, volte para o caminho de Jesus. Eu vou orar hoje para que essa água produza em você frutos dignos de arrependimento, para que nós possamos, pelas pisaduras, sermos sarados. Senhor, que o teu poder toque nessa água agora. Meu Pai, que é o meu irmão e a minha irmã, ao tomar dessa água, receba poder do Senhor para ter a sua vida transformada, para ser capacitado a andar no caminho do Senhor, que é um caminho de vida eterna, mas que também é um caminho de milagres, de restauração nos lares, de libertação, é um caminho de prosperidade, é um caminho de vida em abundância. Então eu ministro a bênção do Senhor, o mover do teu poder sobre essa água, para que ele se transforme em poder do Senhor na vida dos meus irmãos e que eles alcancem o milagre do Senhor, em nome de Jesus. Amém. E amém. Você pode tomar. Glória a Deus, meu irmão, minha irmã, muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação conosco. Quero sempre deixar registrado aqui, para nós é um prazer muito grande estar com vocês aqui. Que Deus te abençoe e tenha uma semana abençoada.